adorando o Senhor? Aleluias! Eu queria que você desse uma grande salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele já está aqui, amém? Aleluias! A sua palavra nos Salmos 24 diz assim: aleluias! Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou sobre os mares e firmou-as sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se os portais, abram-se as portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? É o forte e valente. Abram-se as portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Rei da Glória. E Ele está aqui hoje. E Ele te pede algo. Queria que você agora fechasse seus olhos e dissesse assim: Senhor Jesus, entra hoje, Senhor Jesus, no meu coração, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, Senhor Jesus, para receber a sua presença. Senhor, hoje eu estou aqui porque quero sair diferente da forma que eu entrei, Senhor. Senhor, venha falar comigo poderosamente nesta noite, Senhor Jesus. Pai, nós queremos ver a sua face aqui. Oh Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, derrama nesta noite, Senhor Jesus, da sua cheguinada no meio de nós, Senhor Jesus. Venha com avivamento, Senhor Jesus, transformação, Senhor Jesus, cura, sinais e maravilhas. Que hoje seja um dia, Senhor, que nós possamos acordar todos os próximos dias das nossas vidas e lembrar-nos das maravilhas que o Senhor vai fazer aqui nesta noite e que o Senhor vai fazer na noite de amanhã. E Pai, coloco na sua presença cada irmão aqui, cada irmã aqui presente, Senhor Jesus, todos com suas petições no coração, Senhor. Eu não sei se eles precisam de cura, eu não sei qual o milagre da sua vida que você veio buscar nesta noite, mas eu digo para você uma coisa: você vai sair daqui com Ele nas tuas mãos, amém? Aleluia. Porque o nosso Deus poderoso, Ele é Criador do céu e da terra, e nós temos que fazer simplesmente abrir as portas do nosso coração para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós nesta noite, amém? Aleluia! Vamos continuar adorando ao nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele está aqui. Não se intimide, bate palmas, dance, fique à vontade, porque o nosso Deus é o Deus da liberdade. Ele é o Deus que quer ver você fluir no seu espírito. Aleluia! Glórias a Ti, Senhor Jesus. Aleluias! Todos nós possamos abrir o nosso coração para estar recebendo hoje o milagre que Deus preparou para nós. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus.
Senhor. Aleluia. É um prazer estar recebendo todos vocês. E hoje vai ser um dia muito especial. Queria que você olhasse assim para o seu irmão, apontasse o dedo para ele e dizer assim, ó, hoje você vai receber. Hoje Deus marcou um encontro com você aqui. Amém? Então, esse é o dia. Pode dar uma palma. Amém? É um dia muito especial. Vocês vão estar aqui e ter um encontro realmente com o Pai. Você não veio aqui por acaso. Você não veio por curiosidade. Você não veio por um impulso momentâneo. Eu tenho a convicção que o próprio Espírito Santo de Deus mexeu com você e falou, sai da seu lugar e vai lá hoje, que hoje você vai ter um encontro tremendo com Deus. Você veio buscar seu milagre, você veio buscar sua bênção. Hoje Deus vai falar com você. Amém? Então vamos lá rapidamente ao que interessa, né? Porque os cultos normalmente têm outra dinâmica. Mas hoje, como tem um convidado nosso especial, o apóstolo Almir Passoni, que vem lá dos Estados Unidos, de Nova York, então ele já vai passar para que ele ministre a vocês e ele mesmo faz a apresentação dele, da sua esposa, a apóstola Edna, e do material que ele também trouxe, porque além de pastor, palestrante, ministro de libertação, ele também é escritor. Tem vários livros. Aí, hoje tem poucos títulos aqui, mas ele já tem mais de quantos livros? 15 livros editados. Hoje estamos com 3 títulos aí só, porque ele já passou nos outros lugares e a turma esperta, né? Pegaram quase tudo. Amém? Então recebam com uma salva de palmas nosso amigo, Almir Passoni. Shalom, graça e paz, amém? Amém. Muito bom estar aqui nessa noite com vocês, conhecendo mais uma parte do povo de Deus, amém? Eu quero deixar um versículo aqui em Salmos 9:10, que diz assim: os que conhecem o teu nome e confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que buscam. Aleluia. E eu fico muito feliz porque aqui, né, do outro lado do mundo, tem um povo que realmente confia em Deus. Tem um povo que realmente paga um preço. Tem um povo que realmente confia no Senhor. Tudo na nossa vida pode passar. Às vezes nós colocamos a nossa confiança no país, colocamos a nossa confiança no nosso parceiro, colocamos a confiança no nosso trabalho, nas nossas finanças. Mas eu quero dizer para você que a sua confiança tem que estar em Deus, porque ela jamais será abalada, né? Quando você deposita a sua fé em Deus, todas as coisas irão bem, porque todos podem falhar com você, mas Deus, ele nunca falha, e ele sabe o que é melhor para você. Amém? Que vocês realmente possam continuar aqui, né? Um povo realmente que faça diferença, que busque a Deus, que coloque as suas, todas as suas pelejas mesmo aos pés do Senhor, porque é Ele que vai zelar por nós, amém? Então que Deus abençoe, e eu sei que essa noite será uma noite especial. Nós teremos hoje e amanhã. Mas tudo bem. Eu falo. Amém. E eu sei que hoje e amanhã serão dias de glória. Em tudo Deus tem um propósito, né? E a nossa vinda aqui, nós temos visto o propósito de Deus. Então abra seu coração, né? Deixe realmente Deus agir na sua vida, que eu tenho certeza que não será mais apenas mais um culto, mas será um culto onde vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Amém. Graça e paz. Amém. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Diga a pessoa que está do seu lado, Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Vai tocar em você. Vai tocar em você.
de uma maneira muito especial. De uma maneira muito especial. Você crê nisso? Amém. Para mim é uma alegria e honra estar aqui com vocês, podendo realmente ser um canal de bênçãos para o corpo de Cristo aqui nesta nação, nesta região. Nós estamos no Japão desde a semana passada, desde quinta-feira, ministrando em vários lugares. É a primeira vez que estamos aqui no Japão e é um cumprimento de palavras proféticas que Deus nos traria a esta nação. Nós estamos em Nova York, né, já há 17 anos. Lá nós temos a nossa igreja sede e temos mais algumas igrejas, 5 igrejas dos Estados Unidos. Mas eu sou, claro, do Brasil, lá de Minas Gerais, Poços de Caldas. Embora nasci em Campinas, mas cresci em Poços de Caldas. Alguém conhece Poços de Caldas? Já esteve lá? Cidade turística. Não é Caldas Novas, hein? Não confunda. Caldas Novas é Goiás. E Poços de Caldas é uma cidade turística. Uma cidade também muito bonita, né? E muitos hotéis, enfim. E ali começou realmente a nossa história em Cristo, né? A nossa conversão a Jesus. Com 13 anos de idade, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, orando no monte, né? Então me converti no monte. Então, naquela época, eu fui para o acampamento de jovens e você sabe, jovem quer saber só de bagunça, né? Quer saber muito de igreja naquela época. Mas lá eles falaram, a gente vai orar no monte hoje. Eu falei, então eu vou junto, né? Porque ficar sozinho não dá. Aí quando chegou lá no monte, eu não sabia orar. Não sabia. Estava indo na igreja fazia pouco tempo. Meus pais tinham se convertido, de fato. Meus pais aceitaram Jesus. E meus pais são pastores também na nossa igreja. E aí, lá no monte, eu ficava ouvindo o irmão do lado orando, né? Aí o irmão falava assim, eu te amo, Jesus. Eu falava, eu também te amo. Eu ficava igual um papagaio. Perdoa os seus pecados. Aí eu falava, perdoa os meus também. Não é? E eu fui ali repetindo, eu não sabia o que era. Não sabia orar. Aí ele começou a chorar, e eu não conseguia repetir o choro. Mas de uma certa forma o Espírito Santo estava trabalhando, né? Porque eu não sentia nada. Aí quando eu percebi que, por mais que eu pedisse perdão igual a ele, e não dava certo, aí eu comecei a ficar desesperado. Falei, puxa, acho que eu estou indo para o inferno. Eu vou para o inferno, porque eu não sinto nada. Ele está chorando, ele está rindo, ele está feliz com Jesus. Ele falava, obrigado pela tua presença. Eu não sentia nada, eu ficava abrindo o olho para ver, cadê Jesus? Então, eu senti aquele desespero, né? E aí eu comecei a chorar de verdade, porque eu não sentia a presença de Deus. Mas aí Deus me fez lembrar que eu precisava liberar perdão para uma pessoa. Olha para você ver, né? Naqueles dias eu tinha brigado com o rapaz e estava com muita ira dele, né? E aí Deus falou, me fez lembrar dele e eu liberei o perdão. E naquele momento, então, Jesus me salvou. Senti realmente a presença de Jesus ali. E ali, então, veio a minha conversão. Aí no outro dia, quando eu acordei, vieram aqueles pensamentos, né? Mas e os seus amigos? Né? Que eu tinha aqueles amigos do mundo, né? Quem não tem? Eu tinha os amigos do mundo. Aí eu falei assim, não, a partir de hoje, eu vou servir a Jesus. Os meus amigos serão aqueles que amam a Jesus. Está entendendo? Sim ou não? Porque às vezes a pessoa quer servir a Deus, mas não quer deixar as amizades do mundo. É um perigo. Porque existe toda uma estratégia maligna para nos destruir. E o diabo usa esses supostos amigos. Hoje tem esses amigos virtuais, né? Que é uma forma também do diabo nos atacar com os amigos virtuais.
Mas eu decidi realmente, falei, eu vou servir a Jesus. Eu não sabia que aquela voz, sabe aquela voz que veio na minha mente, que era do inimigo. Não sabia disso. Né? E naquela época eu estava muito preso a isso. Amigos, coisas do mundo, né? Então a partir daquele momento veio a minha conversão a Jesus. Eu cheguei na minha casa depois, ninguém precisou falar nada. Eu tirei da minha casa, do meu quarto, né? Tudo que desagradava a Deus. Na época eu tinha os LPs, não sei se vocês lembram, né? Que eram os discos de vinil, lembra? Quem lembra? Né? Hoje é DVD, CD, é isso? Mas tudo aquilo que era música do mundo, eu tirei da minha casa, do meu quarto. Eu era fã do Michael Jackson quando ele era preto. Eu tive que jogar o Michael Jackson no lixo. E sem dó. Sabe por quê? Eu falei assim, agora eu só vou ouvir músicas que agradam a Deus. Porque é alimento para a nossa alma. A gente precisa se alimentar daquilo que agrada a Deus. Porque muitas vezes a gente quer vencer o inimigo, mas a gente está fazendo a vontade dele. A gente está fazendo aquilo que ele quer. Como que nós vamos vencer? Estamos mentindo, estamos, né, enganando, estamos ouvindo música do mundo, estamos com os pecados, né, ocultos. E aí? Como que nós vamos vencer? Então, eu tinha realmente decidido que a minha vida seria de Deus. Então, logo ali no começo da minha conversão, veio essa chama, né, por fazer a vontade de Deus, pregar o Evangelho, ganhar vidas para Jesus. Eu ganhei pessoas para Jesus na escola, né? Eu ia evangelizar pessoas nas ruas, porque às vezes tem gente que só quer pregar na igreja. A minha igreja era a rua. Eu ia pregar para os mendigos. Eu ia na cadeia. Eu ia no portão do cemitério, na época de finados, né, que foi agora essa semana, entregar folheto. E a gente entregava um folheto com uma mensagem muito boa, sabe? Onde passarás a eternidade? Não é uma mensagem boa? E muita gente se converteu. Muita gente aceitou Jesus. Então essa fase minha, 13, 14 anos. E aí eu comecei a ver na igreja os pastores expulsando demônio. Eu gostei daquilo lá. Falei, eu quero fazer isso aí. Eu vi os pastores, né, orando pelas pessoas, expulsando demônios. Eu falei, eu quero fazer isso. Então eu ficava ali por perto. E aí quando manifestava o espírito maligno, os cultos de libertação na igreja, eu ficava perto. Ficava perto de onde ia manifestar. E aí eu tentava chegar perto para expulsar o demônio, mas eu era muito novo, né? Então os pastores me expulsavam. Os diáconos, né? A gente cresce com raiva dos diáconos. E aí, sai pra lá, menino! Tá bom. Aí eu saía, ficava longe, só observando, mas orando dentro de mim, né? Falando com Deus. Um dia eu vou fazer isso aí. Era uma chama realmente do Espírito Santo. E tinha gente que falava assim para mim, você tem essa chama porque você se converteu agora. Até hoje essa chama continua. Aleluia. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo é vida. Amém. E aí então, eu falei, bom, a gente ia nas igrejas pequenas, né? Que eu era da quadrangular, então tinha a sede e tinha as congregações da sede. E aí a gente ia e sentava lá, né? Um dia eu fui e sentei na última fileira de banco, de cadeira, de banco. Igrejinha pequena. Aí eu sentei lá
E aí, chegou um bêbado, sentou do meu lado. Aí eu pensei, hoje eu pego o meu. Foi, eu pensei mesmo. E comecei a orar com mais força, né? Mais fé, aquela oração enfesada, sabe? Você fica cheio de fé. Aí, nome de Jesus e tal. E eu orava e abria o olho para ver, né? E orava e eu abria o olho para ver. E aí de repente, brum, fez esse barulho aí que o irmão fez. Quando eu vi que manifestou o Espírito, eu parti para cima dele. Porque até o pastor chegar lá, né, eu estava em cima do pescoço dele já. E sai dele em nome de Jesus, e sai. E a primeira vez que você faz libertação, você fala, sai dele, mas sai de mim também, sai dele, sai de mim. Você não sabe para onde vai aquele bicho, né? E aí, irmãos, até o cheiro da bebida foi embora. O rapaz falava assim, tô bom. Eu falei, sai. E o Espírito foi embora. E o cheiro da bebida saiu. E aí eu falei assim, poxa, funcionou. Deu certo. Não é? Isso já fazem quase 30 anos que muitas vidas têm sido libertas. Muitas cidades têm sido libertas. Porque há poder no nome de Jesus. Aquela experiência marcou a minha caminhada com Cristo, né? Comecei a crescer espiritualmente, me envolvendo nas coisas de Deus e fazendo orações, aprendendo com outros também, lendo livros. Eu mergulhei nos livros para ler sobre libertação, guerra espiritual, aprender, porque Jesus disse algo: conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia, glória a Deus. É necessário conhecimento. Quanto mais nós conhecemos a verdade, mais libertos nós somos e mais nós poderemos libertar outras vidas. Seremos usados por Deus para libertar a nossa geração. Amém. O problema é que às vezes a gente para e não quer conhecer mais, não quer saber mais. E esse é um problema. Ficamos presos. Ficamos paralisados pelo inimigo. Então aquela experiência me fortaleceu. É claro que algumas vezes a gente fez o que não devia. Por exemplo, um dia eu fui dentro do centro espírita Sol Demônio da Mulher. Não faça isso. Mas eu não sabia. Eu passava, eu ia para a igreja e ficava vendo aquela mulher escrito lá, né? Olha, sorte e riqueza, resolve o problema. E eu falei, puxa, essa mulher não pode estar aqui. Esse demônio não pode estar aqui. A gente vai para a igreja, ele está aqui na porta. Aí, orei 30 dias, chamei mais uns 3 doidos igual eu, e fomos lá expulsar o demônio da mulher. Não faça isso. Está errado. Temos que respeitar as religiões. Mas eu estou contando porque era para você entender a minha fome, né? E sede de libertar vidas. Aí entramos na sala e veio um homem barbudo. Quem é que você quer aqui? Vocês querem aqui? Era a gente tudo jovem, adolescente, cara de moleque, né? Cara de crente também. Roupa de crente. Eu falei assim, viemos aqui fazer uma consulta. Porque eu queria pegar a mulher, não ele. Aí ele entrou para dentro, fechou a porta e dali a pouco ele veio. E ela estava atrás. E aí ele chegou e falou assim, tá bom, quem vai ser o primeiro? A gente não tinha combinado isso. Eram os 4 juntos. Aí eu peguei a minha Bíblia dentro da... É igual tirar uma espada, né? Peguei a Bíblia dentro da sacola e ergui assim, falei, viemos aqui em nome de Jesus para expulsar os demônios da sua vida. A mulher estava atrás, ele fechou a porta. E até hoje eu não sei como saímos de lá. Ele nos empurrou a escada abaixo, os 4 jovens. E aí descemos lá embaixo e tal. E aí começamos a orar e falou, Senhor, manda fogo. E de repente veio água lá de cima. Acho que ele jogou água benta na gente.
E a gente foi embora molhado, igual um pintinho, mas felizes da vida. Fizemos a obra. E você acredita que ela foi embora da cidade? Mas eu acho que foi de medo. Não sei. Ela foi embora, fechou aquele lugar. Então, essas experiências fortaleceram a nossa fé, para que realmente pudéssemos fazer a obra de Deus. A igreja tem que tomar a sua posição. Amém. Amém? Você crê nisso? Amém. Eu gostaria de ler um texto para falar algo, para a gente ministrar nesta noite, que está em Mateus capítulo 17, versículo 9. Mateus 17, versículo 9. Quem achou, diga amém. Amém. Está aí também na tela. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja levantado dentre os mortos. Perguntaram-lhe os discípulos: Por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondeu ele: na verdade, Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às mãos deles. Então entenderam os discípulos que lhes falava a respeito de João o Batista. Quando chegaram à multidão, aproximou-se de Jesus um homem que, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é epilético e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos seus discípulos e não puderam curar. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Então Jesus repreendeu ao demônio, o qual saiu do menino, que desde aquela hora ficou curado. Amém? Depois os discípulos, aproximando de Jesus em particular, perguntou-lhe: por que não podemos nós expulsá-lo? Disse-lhe ele: por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão a força de oração e de jejum. Amém? Vamos orar? Diga assim: amado Deus, nesta noite, eu abro o meu coração para receber a tua palavra. Fala comigo, Senhor. Unja os meus ouvidos para receber a mensagem e não ter confusão e nem mentira. Em nome de Jesus, que a tua graça e o teu poder nos envolva de uma maneira sobrenatural. Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, e que venha a libertação e venha o milagre em nós, em nome de Jesus. Amém. Observe nesse texto que Jesus ele desce do monte da transfiguração e há uma multidão que o aguarda por causa de um menino possesso, espíritos malignos na vida de uma criança, de um adolescente. A Bíblia não fala a idade do menino. E é interessante que quando Jesus chega naquele lugar, ele começa a falar primeiramente com o pai do menino. Ele pergunta para o menino desde quanto tempo esse menino estava possesso. E o pai diz: desde a infância. É interessante porque os discípulos já tinham passado
horas e talvez mais de um dia tentando expulsar o demônio do menino e não havia conseguido. E Jesus chega ali e ele não expulsa o demônio do menino, mas ele confronta o pai. Ele direciona o pai. Porque na realidade o espírito da incredulidade estava no pai. Se existe algo que fere a Deus, é a incredulidade. Teve lugares que Jesus não fez milagres porque as pessoas não acreditavam. Teve lugares que Jesus entrou, cidades, que ele entrou e foi rejeitado, e ali ele não fez milagres, por causa da incredulidade. A Bíblia diz que quem tem fé agrada a Deus. Hebreus capítulo 11 fala disso. A fé é algo que agrada a Deus. Mas a incredulidade entristece. A incredulidade, ela fere a Deus. E a incredulidade, muitas vezes, há um espírito maligno por trás, que ele alimenta aquela incredulidade. Faz com que a pessoa se torne ateu, ou humanista, ou materialista. E isso, então, abre o caminho para demônios. Abre o caminho para espíritos malignos que vão agir tanto na vida da pessoa quanto nos filhos. Porque a criança é inocente. Amém? A criança é inocente. E Jesus, ele questiona o pai. Desde quando isso acontece? Desde a infância. Então, para o espírito maligno entrar na vida de uma criança, é porque o pai ou a mãe deu o direito, deu a legalidade. Os pecados cometidos abriram os caminhos de maldições para os espíritos malignos causar opressão nos filhos ou no filho. Esse é um dos caminhos de maldições. É um dos caminhos. Espíritos que entram na genética, entra nos filhos e passa de geração em geração por causa dos pecados cometidos e que geraram maldições. Por isso Jesus confronta o pai, para gerar no pai o arrependimento. Isso é uma libertação por discernimento. Por isso Jesus fala no final: essa casta não sai senão por jejum e oração. Porque quando você jejua e ora, você fica muito mais sensível ao mundo espiritual e passa a ter discernimento. Não é que os demônios eram mais fortes do que outros, mas sim quem está orando ter discernimento de espírito, saber como quebrar aquela resistência, como quebrar aquele poder das trevas. Observe que quando o pai reconhece a sua incredulidade, quando ele fala, ajuda na minha incredulidade, então Jesus expulsa o demônio do filho. Está entendendo, sim ou não? Amém. Então não era o poder das trevas que é forte, porque muitas vezes a gente acha, pensa, né, que os demônios são fortes, mas a Bíblia diz que eles já foram vencidos. Amém. Todos foram vencidos na cruz do Calvário. Jesus venceu. Ele destronou principados e potestades. Mas por que eles são fortes em alguns lugares? Porque eles estão fortes em alguns lugares. Porque eles estão fortes na vida de algumas pessoas, por causa de pecados que não foram confessados. Porque o pecado é alimento para o reino das trevas. O pecado é o que abre a porta para o inimigo em uma pessoa, em uma família, em uma cidade, em uma nação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, virei e sararei a sua terra. Olha para você ver.
Deus pode sarar a terra, pode sarar a nação, por causa do povo dele. Que ora, que se converte, que volta para Deus. E então o poder das trevas, ele é quebrado. Não importa a quantidade, não importa o nível que eles estão, mas se há um arrependimento, e Jesus confronta o Pai para que o arrependimento gerasse a libertação. Foi o que Jesus fez, por discernimento. Muitas pessoas que nós ministramos e atendemos, e muitas pessoas que vêm buscar a libertação para os filhos, a gente precisa primeiro ministrar aos pais, primeiro orar com os pais para gerar a libertação do filho. Porque os pais é a raiz. Os espíritos malignos, eles não podem entrar na vida de uma pessoa sem que haja direito. Tem que haver um direito, tem que haver uma autorização. Porque senão estava todo mundo endemoniado. Não é verdade? Estava todo mundo perdido. Se o espírito maligno pudesse entrar em quem ele quisesse, mas então tem que haver, para eles entrarem, tem que haver uma autorização. E a questão é que muitas vezes os espíritos malignos, eles vão acompanhando desde a infância. Eu trouxe os livros e eu não trouxe muito porque a gente ficou com medo primeiro do peso de material, e segundo, eles questionarem alguma coisa, né? Mas esse livro aqui, De Onde Você Veio, é um livro que eu falo de várias libertações, que procuramos mostrar quais são os caminhos que os espíritos malignos fazem na vida de uma pessoa. Então são algumas libertações que Deus realmente nos ensinou coisas muito profundas. Aqui, por exemplo, eu menciono a libertação de um menino que era visitado por um espírito de perversão sexual. Nós fomos ministrar numa igreja em New Jersey e de repente, na hora da libertação, o menino começou a sentir que alguma coisa enforcava ele e saiu da igreja. E a mãe foi atrás. O que está acontecendo? E ele não conseguia falar porque ele sentia uma mão apertando o pescoço dele. E a mãe, que era pastora, que era a mãe dele, eram os pastores da igreja. E ela orou, então colocou a mão sobre ele, orou, repreendeu todo o mal. E ele então conseguiu falar que ele estava sentindo uma opressão, e ele sentia que ele precisava falar algo. Então ela trouxe de volta para mim, e quando ele chegou perto, eu falei: o que ele tem? Não, ele está passando mal, ele sentiu alguma coisa apertando o pescoço. E eu falei: por quê? Aí ele disse: eu tenho alguns sonhos estranhos. E aí eu falei: sonho com o quê? Aí ele: um sonho, as fantasias. Eu falei: sexual, não é? É. Aí eu pedi para a mãe sair, porque ele estava com vergonha de falar. Fazia 2 anos que o espírito maligno visitava ele de noite, entrava no sonho dele e tinha relação sexual com ele. E ele tinha vergonha disso, não falava com o pai, porque medo, filho do pastor. E esse menino agora com 11 anos, eu falei: nós vamos precisar fazer a sua libertação e saber qual é a origem, de onde veio, como pode o filho de um pastor estar sofrendo uma opressão nesse nível. O espírito maligno queria fazer dele homossexual. E quase toda noite ele sonhava que ele era uma princesa. E o espírito vinha na forma de um jovem.
tinha relação com ele. De onde veio esse espírito? E depois de algumas horas ministrando o pai e a mãe, então nós identificamos que o espírito maligno tinha vindo por causa da rejeição do pai. O pai rejeitou. Ele já era pastor quando engravidou a sua namorada na época, antes de casar. Então ele foi disciplinado, ele foi colocado em disciplina na igreja pelo pai dele, que era pastor. E aquela disciplina gerou nele uma revolta, porque ele sonhava com o ministério. Então ele começou a rejeitar a criança. Ele falou, eu estou fora do ministério por causa dessa criança. E essa rejeição abriu a porta para aquele espírito maligno. A libertação desse menino foi quando o pai pediu perdão a Deus pela rejeição e pediu perdão para o filho pela rejeição. E o filho foi liberto. O filho foi liberto. Quando nós fomos fazer a libertação do menino, falei, feche seus olhos, nós vamos quebrar todo o cativeiro espiritual. E começamos a orar e ele teve uma visão, ele estava preso dentro de um castelo. E aí nós oramos, porque era princesa, né? Castelo, princesa, tudo a ver. E aí na autoridade do nome de Jesus nós tiramos ele do castelo. E ele falou assim, o espírito que me prendia no castelo agora ficou amarrado dentro do castelo e eu estou livre. Glória a Deus. E graças a Deus ele foi livre. Vamos aplaudir em nome de Jesus. Então essa questão dos pais é algo muito importante. No outro seminário de libertação que fizemos também em Nova York, relato também nesse livro, uma mãe veio no final do seminário e falou assim, o senhor falou algo hoje que eu simplesmente não lembrava mais. O que foi? Ela disse, quando eu me casei há muitos anos atrás, eu não conseguia engravidar. Eu queria muito ficar grávida e não conseguia. E então eu fui e fiz um voto. Fiz um voto diante do ídolo. E quando a pessoa faz um voto diante do ídolo, quem recebe o voto é o espírito maligno. Não importa qual seja o ídolo. Todo voto diante de um ídolo, quem está por trás, a Bíblia diz em Coríntios, quem está por trás são os demônios. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A Bíblia diz que o ídolo nada é. Tem olhos, mas não vê. Amém? Salmo 115. Tem ouvidos, mas não ouve. O ídolo nada é, mas por trás do ídolo tem um espírito que tem ouvidos para ouvir, tem olhos para ver e tem garras para pegar. E a pessoa faz o voto e não sabe que o espírito maligno está ali recebendo o voto. E ela fez o voto. Sabe qual foi o voto que ela disse? Ela falou assim, se você me der um filho, né, a graça de ter um filho, ele será seu. Qual foi o que ela disse? E sabe o que aconteceu? Dali a pouco ela engravidou. Sabe quem engravidou ela? Claro que foi o pai. O espírito maligno não pode fazer isso. Os demônios não podem dar vida a ninguém. Só pode destruir. Então ela engravidou. Só que o voto estava feito. E ela entregou aquele filho ao espírito naquele voto. E quantos de nós, nossos pais, fizeram isso? Fizeram votos por nós. Entregas. E ela veio e contou isso para mim. Falei, você renunciou ao voto? Ela disse, renunciei. Falei, então você vai pegar esse livro e vai levar para o seu filho ler. Ele já estava com 28 anos de idade. E ele frequentava a igreja.
E ela disse assim, olha, eu não sei, eu não posso dizer, mas ele tem um jeito diferente, ele tem um jeito estranho. Ele nunca namorou ninguém. Ele nunca namorou ninguém. Ela falou, não sei, eu não posso julgar o meu filho, mas talvez ele seja homossexual. Falei, então você leva o livro para ele ler, a apostila de libertação, leva para ele ler. E ela levou. E quando chegou na casa dela, ela deu para ele ler, porque ele era de uma igreja. E naquela noite ele teve 2 sonhos. Aquela noite. Um sonho era referente à mãe. Que ele sonhou que ela tinha feito uma aliança. E outro sonho era em relação ao pai. Que ele sonhou que o pai tinha feito alguma coisa errada e escondido debaixo de um tapete. Uma sujeira. Ele via o pai escondendo uma sujeira debaixo do tapete. Então esse rapaz começou a ler o livro. E começou a ler a apostila. E Deus começou a falar com ele. Ele tinha todo o trejeito homossexual, o cabelo dele, as roupas, todo o jeito que ele tinha. E aí, irmãos, ele começou a ter nojo da vida dele. Nojo do passado. Simplesmente ele mudou o corte de cabelo, ele jogou as roupas que era meio efeminada, jogou fora. A barba, que ele nunca tinha deixado barba crescer, ele deixou a barba crescer. E 30 dias depois eu estou com aquela família na igreja. Pediram uma libertação em particular. E aí veio o pai, veio a mãe e veio o filho. Então a primeira pessoa que eu escutei foi o filho. Falei, fala da sua vida. Irmãos, quando ele começou a falar tudo quanto é pecado na área sexual. Para você ter uma ideia, ele foi abusado sexualmente dentro de uma igreja evangélica no Brasil. O primeiro abuso que ele sofreu, ele tinha 7 ou 8 anos, pelo líder de jovens. E ele ficou com tanta vergonha e tanto medo que ele entrou em depressão. Passou 7 ou 8 anos em depressão, tentando se matar, pensando em se matar, porque ele não queria se entregar à perversão sexual, mas num determinado momento ele se entregou. Com 17 anos ele se entregou e assumiu, e teve relacionamento, teve namorado, e nada disso os pais sabiam. Nada. E ele falando tudo aquilo. E aí sabe o que ele disse? Ele falou assim, só que aquele dia que a minha mãe foi no seminário, ela chegou em casa, alguma coisa mudou dentro de mim. A partir daquele dia eu passei a ter nojo do meu passado. Comecei a ter nojo do meu passado. Por isso ele jogou as roupas fora, mudou o cabelo, deixou a barba. E dentro daqueles 30 dias, ele até sonhou que estava namorando uma mulher e gostou. E isso eu não pude repreender. Era todos os sinais de libertação. Porque o maior sinal de libertação é quando a pessoa tem nojo do pecado. Amém? Amém. E aí então, falei, bom, agora eu vou ouvir a mãe, ou escutei a mãe, separado. A mãe abriu, falou tudo, contou, falou do voto, tudo mais. Depois eu fui ouvir o pai. E aí achamos a outra raiz de maldição. Foi quando o pai teve relação sexual com outro homem. O pai teve uma relação sexual com outro homem antes de casar. E aí o que acontece? Quando há uma relação sexual com outro homem, o espírito maligno da perversão, ele entra no sangue da pessoa. E aí quando gera um filho, aí o espírito passa para o filho. Foi isso que aconteceu. E depois de casado, esse pai teve relação ainda com outro homem de novo. E depois gerou outro filho.
Tinha 2 filhos homens. Aí eu falei para o pai, vai ser muito importante que o senhor se arrependa de todo o coração por esses pecados. E não só isso. O meu conselho é que o senhor peça perdão para sua esposa e para o seu filho. E ele chorava. Ele disse, eu vou fazer. Porque eu quero ver a libertação dele. Está entendendo, senhor? E quando terminei com ele, que eu chamei a mãe, chamei o filho, coloquei todos juntos e ninguém sabia nada do que eu tinha escutado de cada um. Falei, agora é a oportunidade de vocês pedirem perdão um para o outro. E abriu o coração. E aí o primeiro foi o filho, pediu perdão. Ele confessou algumas coisas, ele falou em relação ao passado dele, que os pais não sabiam, pediu perdão, e a mãe pediu perdão, e o pai pediu perdão. E quando o pai pediu perdão, a maldição foi quebrada. A maldição foi quebrada. Esse rapaz foi completamente liberto. Para a glória do nome de Jesus. Eu relato esse testemunho nesse livro aqui. Aí mais ou menos 1 ano depois que eu tinha escrito o livro, um rapaz liga na igreja e fala assim, eu preciso que o apóstolo Almir me atenda, eu preciso falar com ele, orar, receber oração. E aí, aquele rapaz veio na igreja, rapaz alto, forte, com a voz, né, de homem. Aí eu falei, quem é você? Ele falou assim, eu sou irmão daquele que o senhor orou há 1 ano atrás. Aquela família que o senhor fez libertação aqui. E eu estava com o livro na mão. Esse livro estava na minha mão. Tinha acabado de chegar. Falei, mas vamos sentar então e vamos ministrar. Falei, o que é que você precisa? E aí ele começou a falar, olha, o meu problema é o mesmo do meu irmão. E pior. Só que a gente não via nada, sabe? Quando você olha a pessoa e fala, mas não estou vendo nada. E ele começou a falar, irmãos, da vida dele. Tinha sido muito pior do que do irmão. Ele fez striptease, ele se vestiu, ele foi em parada gay, ele veio para a Holanda, ele tinha programas, ele, sabe, a vida sexual dele era promíscuo, mas assim, muito pior do que o irmão. E ele contando tudo aquilo lá e eu olhando para ele, falou, mas não estou vendo sinais, né? E aí, ele, depois que ele contou tudo, ele falou assim, só que depois que o senhor fez a libertação aqui do meu pai e da minha mãe, a minha vida começou a mudar. E ele começou a ter nojo do pecado. Ele foi parando, sabe, gradativamente, parou, não se vestiu mais, não fez programa, não foi parada gay, foi parando com a vida pecaminosa. Porque o poder das trevas tinha sido quebrado. Na raiz. Nos pais. E aí ele falou assim, a última coisa que me faltava era deixar o meu noivo. E aí ele programou para encontrar com o noivo e depois ir lá para Nova York para me orar por ele. Só que quando ele encontrou com o noivo, ele brigou com o noivo e largou. Ou seja, não chegou a nem ter relação com o noivo. E foi embora, foi para Nova York, estava lá. E ele falou assim, só que o que me falta hoje é parar com a pornografia. Eu falei, então vamos orar. Depois que ele contou tudo, aí fizemos a oração de renúncia e fizemos a quebra de maldição. E sinceramente eu esperava que ia manifestar o Espírito nele. Por quê? Por causa da conduta pecaminosa que ele tinha tido, né? Mas não manifestou. Os demônios não vieram. Porque já tinha perdido ele.
quando o diabo perde, ele vai embora. E aí, irmãos, fiz a libertação dele e eu tinha que sair, ministrar em outro lugar, viajar para outro lugar. E aí 2 dias depois, a secretária mandou uma mensagem, falou assim: aquele rapaz que o senhor orou, ele saiu e estava vomitando. Foi 2 dias que ele estava vomitando. Eu falei: que bom. Significa que toda imundícia está saindo do corpo dele. Toda contaminação está saindo do corpo dele. A hora que sair tudo vai parar. E aí parou. Uma semana depois ele sofreu um acidente de carro nos Estados Unidos, que um caminhão veio e bateu no carro e pressou ele contra a parede. Sabe quando o carro, né? Ele fica todo amassado. Só que ele não foi atingido. Lá dentro do carro, ele escutou a voz de Deus: você está nas minhas mãos e o diabo não vai te tocar. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Aleluia! É muito importante para a libertação o arrependimento dos pais. Talvez você fale assim: mas os meus pais não estão aqui. Você se arrepender pelos seus pais, por aquilo que foi feito, por aquilo que eles se envolveram e abriram caminhos de maldições. A incredulidade, ateísmo, levitação também são formas de invocação de demônios. Nova era, porque às vezes a pessoa fala: mas meu pai e minha mãe não fez feitiçaria. Mas todas as religiões contrárias à palavra de Deus, né? Todas as religiões pagãs, todas as religiões que ensinam contra o cristianismo, abrem porta para demônios. De diferentes formas. Mesmo que seja no pensamento positivo. Mas é uma crença contrária à palavra de Deus. Então há necessidade do arrependimento para quebrar a força do inimigo, o direito que foi dado, para que o diabo não tenha direito algum mais. E então, quando nós assumimos a autoridade para expulsar, o inimigo vai embora. Não há poder maior do que o poder de Jesus. Jesus venceu o diabo na cruz do Calvário para nos dar a vitória. E ele disse isso: como eu venci, vocês vencerão. Não importa qual seja a situação, talvez seja o vício, talvez sejam enfermidades, talvez sejam comportamentos, talvez seja incredulidade ou até mesmo religiosidade. Não importa qual seja a maneira como o inimigo está prendendo, se nós nos arrependermos de todo o nosso coração e confessarmos, o poder das trevas será quebrado e a libertação virá. Porque Jesus gerou isso na cruz do Calvário. Ele gerou a nossa vitória. Gerou o seu milagre. Gerou a sua libertação. Muitas vezes, muitas situações, isso já aconteceu. Os pais chegarem e falaram: olha, meu filho, minha filha está assim, está tendo esse comportamento, algumas situações de doenças. E quando os pais, quando fizemos a libertação, através dos pais, os filhos foram libertos, comportamentos foram mudados, enfermidades foram embora, espíritos que estavam oprimindo aquela pessoa foram embora, porque através dos pais a maldição é quebrada. Mas é importante que você creia, porque a fé é o que liga o poder de Deus na nossa vida. A fé é o que liga o milagre na nossa vida. Por isso que Jesus confrontou o Pai.
Jesus, ele não vai lidar com o demônio sem primeiro falar com o Pai. Confrontar o Pai era necessário para gerar a libertação, tanto do filho quanto do pai. Daquela família, não era só o pai, toda a família. Então, quando nós buscamos essa libertação, uma vez eu atendi uma mulher que a filha na prostituição, o filho nas drogas, e quando fizemos a libertação dela, os filhos foram libertos. Está entendendo, sim ou não? Amém. Porque há uma conexão do sangue na família. Você pode estar aqui, seus filhos, sua família está distante, mas através da sua vida, eles podem receber o toque do Espírito Santo. Não só filhos, mas irmãos, pais. Eu lembro de um rapaz em Campinas que veio pedir libertação para a irmã. A irmã já tinha tentado suicídio as 4 vezes. Ela já estava realmente com a cabeça transtornada. E morando lá numa favela. E com crianças pequenas. Então ela tinha que ser vigiada o tempo todo. Porque o pensamento dela era o suicídio. E aí o irmão veio pedir a libertação da irmã. Eu falei, vamos orar sim, vamos orar por ela, mas através de você. Aí eu fiz oração com ele, que nós vamos fazer hoje. Pedindo perdão por todos os pecados dos pais, pedindo perdão por tudo que deu direito para o inimigo entrar na família, na vida da irmã. Como se fosse a irmã ali, mas orando através dele. E aí, enquanto eu orava, a mão dele fazia assim, ó, balançava. E eu comecei a ordenar para que o Espírito soltasse o sangue da família. E aí ele sentiu que alguma coisa descesse pelo braço, pela mão aqui e saísse. Eu falei para ele, tome posse da sua bênção, do seu milagre. Tome posse em nome de Jesus. A irmã dele morava um pouco distante. E passou alguns meses. Um dia eu voltei novamente lá em Campinas. E aí ele veio ao meu encontro e falou assim, eu preciso te contar o milagre que Deus fez na minha irmã. Ele falou, naquele dia que o senhor orava por mim, que estava intercedendo pela minha irmã, naquele momento, ela estava na casa dela, no barraco dela, e de repente a porta da sala abriu, e ela sentiu como que um vento entrasse dentro da casa, e esse vento veio e passou sobre ela, como se passasse na mente dela, e foi embora. E quando saiu novamente aquele vento, a mente dela abriu. E ela foi liberta naquele momento. Ela falou que aquela escuridão, né? Aqueles pensamentos negativos, aquela prisão que ela estava, foi quebrada e foi embora. E ela morava numa favela, e ela e o marido dela muitas vezes limpava lá uma chácara de uma pessoa muito bem sucedida. E aí essa pessoa da chácara falou assim, olha, nós vamos mudar da chácara, nós vamos morar em outro lugar, em outra cidade, mas eu quero que vocês venham morar aqui na minha chácara. Olha como Deus mudou a vida dela. Tirou da favela e levou para uma casa. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Aleluia! Então olha para você ver, através do irmão, a irmã foi liberta. Então, quando nós entendemos isso e tomamos posse, Deus pode fazer esse milagre. E vai fazer hoje na sua vida. Quem crê diz amém. Vamos colocar de pé na presença de Deus. Eu gostaria que o irmão colocasse uma música, se puder colocar uma música aí, que faz a gente chorar. É uma música de arrependimento. Amém? Eu quero que todo mundo, todos possam orar. Eu vou te ajudar nessa oração também.
Mas nós precisamos ter um tempo de arrependimento. Você vai pedir perdão a Deus pelos seus pecados e pelos pecados dos seus pais. Talvez você nem saiba o que eles fizeram, né? Muitas vezes a gente não sabe. Mas Deus sabe. E o inimigo também sabe. Então a gente tem que orar em voz alta, pedindo perdão. Amém? E muitas vezes, muitos pais, na busca, né, de ajuda, na busca da solução, em busca de resolver o problema que estão vivendo, passando, fizeram votos, fizeram pactos pesados. E o inimigo tem guardado tudo isso nas suas mãos e tem causado destruição. Eu lembro em Brasília, quando eu ordenei que o espírito maligno soltasse a vida de uma mulher, o demônio falou assim: não posso soltar ela, porque se soltar ela tem que soltar toda a família dela. E esses demônios já estavam há 8 gerações naquela família. Entendeu, sim ou não? Muitas vezes os espíritos malignos já vêm por gerações, causando o mesmo problema, causando as mesmas enfermidades, causando os mesmos vícios, causando as mesmas destruições. Mas hoje vai ser quebrado. Amém. Feche seus olhos. Eu vou pedir para que você feche os olhos e não abra os olhos, para que você se concentre. Assim que começar a música de arrependimento, nós vamos orar. Eu vou pedir para que você repita comigo a oração no começo, mas depois você vai orar com as suas palavras, em voz alta. Amém? Então diga assim: amado Deus, em nome de Jesus, nesta noite, de todo o meu coração, estou na tua presença, a presença daquele que me criou e que tem todo o poder e toda a autoridade. Eu peço perdão de todo o meu coração pelos meus pecados, pelos pecados da minha família, toda a incredulidade que levou a falsas religiões, a fazer pactos e votos e promessas. Eu me arrependo hoje de todo o meu coração. Eu peço perdão pelos rituais que fizeram em busca de ajuda. Eu peço perdão por esses pactos, invocações, entregas da minha vida diante dos ídolos ou aos espíritos malignos, através dos rituais das religiões. Eu peço perdão por esses pactos cometidos nas gerações, por gerações, e toda a maldição que veio no sangue da minha família. Eu peço perdão hoje de todo o meu coração. Eu creio na tua palavra que diz: quando confessamos, o Senhor é fiel para perdoar e purificar. Eu peço perdão pelos meus pecados que eu cometi com os meus filhos, de todo o meu coração. Eu me arrependo hoje, para que venha a libertação e venha o milagre. Eu peço perdão pela rejeição, pelo abandono, pelos pensamentos de abortos, ou até mesmo abortos. Eu me arrependo, Senhor. Eu peço perdão por esses pecados que deram legalidades ao inimigo. Eu creio, Senhor, no teu poder, no poder do sangue de Jesus, que me purifica, que me limpa de todo o pecado. Eu creio, Senhor, que o teu poder pode trazer na minha vida a cura, o milagre e a libertação. Em nome de Jesus. Comece a orar com as suas palavras agora, pedindo perdão a Deus
Deixa Deus ouvir sua voz nessa noite, enquanto a música está nos conduzindo na adoração, na oração. Peça perdão a Deus, vai lembrando situações na sua vida, pecados e situações que você já viveu, ou talvez ainda coisas que você tem feito, pecados que ainda tem cometido. Peça perdão pela incredulidade, peça perdão pelas palavras negativas, palavras destrutivas. Muitas vezes você fala que a sua vida não tem sentido, não tem valor. Muitas vezes você até já orou: Deus, me leve embora desta terra. Peça perdão por essas palavras. Se você disse isso, peça perdão a Jesus. Deixa Ele ouvir a tua voz. É importante a sua oração, é importante as suas palavras, orando diante de Deus, pedindo a Ele perdão. Ore em voz alta, deixa Deus ouvir sua voz. O mundo espiritual precisa ouvir a nossa voz. Peça perdão, se arrependa de todo o coração, e Deus vai te tocar, vai te libertar. Deus vai mudar a sua vida, mudar a sua história. O inimigo quer destruir, mas Jesus veio te dar vida, e vida com abundância. O inimigo veio, ele quer te matar e destruir, ele quer roubar os teus sonhos, ele quer roubar a sua vida, mas Jesus veio para te dar vida, e vida em abundante. Peça perdão essa noite de todo o seu coração, se arrependa, peça perdão a Jesus pelos pecados ocultos, peça perdão a Jesus por todo pensamento de derrota e de frustração. Hoje é a noite da sua libertação e do seu milagre. Pai, que nessa noite teu poder venha sobre nós. Pai, o poder, a cura, o milagre, a libertação da nossa casa, dos nossos filhos, a libertação da nossa família, Senhor, dos nossos irmãos, pais, que venha sobre cada vida nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Diga assim: meu Pai, eu creio na tua palavra, que diz: quando confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar e purificar. Eu recebo o perdão e creio tudo que foi escrito contra a minha vida e a minha família foi apagado pelo sangue de Jesus. Amém. Aplaude, glorifique, dê glória, dê grito de júbilo. Aleluia! Toma posse hoje, em nome de Jesus, daquilo que está escrito na palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! Eu vou pedir para o apóstolo, vamos ungir as mãos de todo mundo, amém? A unção com óleo, a Bíblia diz que a unção despedaça o jugo. O óleo representa o Espírito Santo, é um dos símbolos do Espírito Santo. E quando esse óleo é tocado nas nossas mãos, o poder de Deus entra no nosso corpo. Amém? Está aqui atrás. Então coloca as duas mãos para frente. O apóstolo vai fazer essa unção, e quem mais ele autorizar que ajude, tá bem? Mais alguém que o senhor, minha esposa, também pode ajudar? Coloca as duas mãos, eles vão tocar na sua mão e vai dizer: receba a unção para a libertação em nome de Jesus. Receba a unção para a libertação. Pode ungir as mãos de cada pessoa. Continue orando, continue orando. A unção de Deus vai te tocar. A unção de Deus vai te desatar a sua vida. Pode orar em línguas.
Pode adorar a Jesus. Pode orar, adorar. Oh Espírito Santo, receba hoje o milagre da libertação. Aleluia, 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 aleluia. Todos receberam? Aí atrás também receberam? Se alguém não recebeu, erga a mão direita para o céu. Alguém não recebeu? Lá atrás, teu irmão. Recebeu? Recebeu? Muito bem. Se alguém não recebeu, peça a propósito de tocar aí. Você vai colocar a mão direita, você vai colocar a mão direita no seu umbigo. Eu vou explicar por quê. O umbigo representa o início da vida, de onde nós viemos. Amém? Nós vamos fazer uma oração agora de renúncia de tudo que veio desde o nosso nascimento. Toda maldição, todo espírito que veio, como eu falei, os espíritos caminham pelo sangue por causa dos pecados. Nós vamos renunciar a isso em nome de Jesus. Renunciar a pactos que foram feitos, entrega da nossa vida. Vamos renunciar tudo que veio através dos nossos pais. Então, com seus olhos fechados agora, você com a mão aí no umbigo, você vai repetir comigo a oração em voz alta. Amém? Diga: amado Deus, em nome de Jesus, eu renuncio toda maldição que veio no início da minha vida, toda herança espiritual que veio desde o meu nascimento. Eu renuncio às maldições por causa dos pecados dos meus pais antepassados, que serviram a outros deuses, que invocaram demônios, que fizeram pactos, votos e promessas. Eu renuncio agora, em nome de Jesus. Eu desligo da minha vida toda maldição da miséria, do suicídio, da morte, das doenças incuráveis. Eu renuncio todo espírito maligno da perversão sexual, da destruição, do roubo. Em nome de Jesus, eu renuncio às enfermidades que vieram no meu sangue, nos meus ossos. Em nome de Jesus, eu desligo agora todo mal, espíritos que passaram para os meus filhos. Eu desligo agora, em nome de Jesus, que venha a libertação na minha família e na minha vida. Todo mal seja quebrado agora, em nome de Jesus. Eu recebo hoje a minha libertação e o milagre que eu preciso. Eu recebo a cura. Eu recebo agora, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Diga glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você vai colocar a mão de novo no seu umbigo, por favor. Eu vou ordenar agora que todo mal saia, porque nós temos que repreender e que o mal vá embora. Saia não só da sua vida, mas de toda a sua família. Enquanto eu estiver orando, você vai pensar na sua família também. Seus irmãos, seus pais, seus filhos.
seu marido, a sua esposa, todos que estão ligados no sangue, você vai pensar neles agora, amém? Feche seus olhos então, e você não vai repetir comigo a oração, você vai apenas concordar, vai crer e vai receber em nome de Jesus. Pai, eu assumo a autoridade espiritual sobre cada vida nessa noite e também sobre toda a família que está representada aqui, para ordenar que todo mal saia desta família, saia desta casa. Eu ordeno que todo espírito maligno solte os filhos, solte o casamento, solte as finanças, solte a saúde, solte em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno que todo espírito maligno saia agora. Solte o sangue dessa família. Solte agora, tira toda doença, toda infecção, inflamação, doenças que nem apareceram ainda, vão sair agora, em nome do Senhor Jesus. É uma ordem. Solta agora todo espírito que amarra a mente, que causa incredulidade, ateísmo, que causa paralisia, medo. Eu ordeno em nome de Jesus, solte agora. Solte esta vida. Esse espírito maligno que diz ser dono desta vida, sai agora. Sai agora. Sai agora. É uma ordem. Solte. Saia na tosse. Em nome de Jesus. É uma ordem. Solte o sangue, solte os ossos, solte a pele, solte as finanças, solte o ministério, solte a vida espiritual, solte a vida emocional. Agora, os pastores podem tocar nas mãos, cada um, enquanto eu estou orando. Solte agora, em nome de Jesus. É uma ordem. Solta essa família. Tira os vícios. Solta. É uma ordem. Tira as enfermidades genéticas. Tira as enfermidades físicas, emocionais, espirituais. Todo espírito de morte, eu ordeno que solte agora. É uma ordem. Espírito maligno, eu ordeno que solte estas vidas hoje. Em nome de Jesus. Não te pertence mais. Não te pertence mais. Solta o sangue dessa família. Solte o sangue dessa família. É uma ordem. Vamos. Em nome de Jesus. Tira as correntes. Tira as prisões. Tira agora em nome de Jesus as enfermidades. Tira agora toda enfermidade no sangue, nos ossos e na pele. É uma ordem. Solta em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que essa vida pertence a Jesus. Solte essa família. Solte o casamento. Solte a vida sexual. É uma ordem. É uma ordem. Solta agora. Tira todas as roupas espirituais e tira todas as algemas e prisões espirituais na vida de cada pessoa nesta noite, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. As correntes estão sendo quebradas e você está sendo livre hoje. Sua família está sendo livre. Sua família está sendo livre. Deus está visitando a sua família agora. Deus está visitando a sua casa agora, quebrando as correntes na sua casa, na sua família, nos seus filhos, no seu marido, na sua esposa. As correntes estão caindo por terra. Em nome do Senhor Jesus. Deus está libertando a sua família hoje. Deus está libertando a sua casa hoje.
Deus está tocando agora nos seus filhos, tirando toda a cegueira espiritual, tirando a incredulidade dos olhos da sua família, para que eles se convertam ao Senhor Jesus. Diga obrigado, Senhor. Diga eu recebo nesta noite o meu milagre, a minha libertação e também da minha família. Eu tomo posse e eu creio que eu verei a tua glória, o teu poder na minha família, em nome de Jesus. Aleluia, aplaude o nome de Jesus. Quantos aqui precisam de um milagre físico? Levante a sua mão. Milagre físico. Vem aqui na frente. Alguém que tem problema de coluna? Alguém que tem problema de coluna? Dá um sinal com a mão. Problema de coluna? Problema de coluna? Nós vamos orar pelos milagres físicos. Preste atenção. Preste atenção. Vem cá. Vira aqui. Alinha os seus pés embaixo. Olha como está a coluna dela, né? Você é a mãe dela? Vem cá então. Pode filmar também aí. Quanto tempo você tem desvio de coluna? Desde pequena, tem uma fissura, né? Dor? Tá doendo agora? Quadril? Deixa um S. De 1 a 10, qual é o nível da dor? Agora 6. Olha aqui. Ela precisa de um milagre. Ela precisa de uma cura criativa. Só Deus pode fazer isso. Assim como Deus vai curar, ela vai curar você hoje. Você crê nisso? Tá vendo aqui a diferença da mão, ó, do dedo, né? Isso mostra que é um desvio na coluna. E ela tá torta, né? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu libero a unção de cura sobre ela. Toca na coluna dela agora. Toca nos seus ossos. Toca no seu quadril. Toca agora com o teu poder. Mais. Olha a unção de Deus no corpo dela. Mais. Ajusta a coluna dela. Mais. Ajusta o quadril, as vértebras, os ombros. Mais. Ajusta. Mais a tua unção sobre ela. Ajusta a coluna, os ossos. Ajusta o quadril. Ajusta todo o seu corpo, como ela foi criada. Mais. Ajusta. Cessem as dores. Cesse toda dor. Cesse toda dor. Observe como está ajustando aqui. Observe aqui como já está alinhado aqui. Abaixa as mãos.
Ok? Abaixa assim, assim. Ergue os braços de novo, faz assim. Olha aí. Amém? Aleluia. Tinha alguma coisa que você não podia fazer, que doía? Podia andar muito, fazer assim, que às vezes trabalha. Então faz aquilo que você não conseguia fazer. Deus te curou. Amém? Glória a Deus. Assim será na sua vida. Nós vamos orar por cada vida que precisa de um milagre criativo. Meu esposo vai ajudar a orar também. Pode chegar mais aqui. Coloque-se de pé, segure a mão da pessoa que está do seu lado. Sabe que a unção de Deus está no seu corpo. Eu gostaria que você orasse em línguas estranhas, você que já ora em línguas. Através da sua vida, Deus vai trazer toda a sua família. Nós declaramos essa noite, em nome de Jesus, uma unção de sabedoria sobre cada um, meu Pai. A sabedoria que vem do céu para conquistar toda a sua casa, toda a sua família e conquistar aqueles que precisam de salvação. Nós declaramos em nome de Jesus uma unção de graça. Cada um que está aqui nesta noite é uma semente de redenção na sua casa, na sua família, na sua terra, nesta nação. Trará muitas vidas para o reino de Deus. Que essa unção seja multiplicada, para que vidas e mais vidas venham para Jesus. Nós liberamos esta unção sobre cada vida nesta noite, para que amanhã seja ainda uma unção dobrada, sobrenatural. Em nome de Jesus nós declaramos, meu Deus, que amanhã será uma unção multiplicadora. Seremos revestidos da tua glória, tocados por ti de uma maneira sobrenatural, meu Pai. Capacitados para libertar e curar. Capacitados por ti, Senhor, para fazer a tua vontade. Seremos como flechas na mão do valente, que atinge o alvo, que alcança o objetivo. Quem crê diz amém. E aplaude, glorifica o nome de Jesus. Tudo de bom vai ser outra coisa, senão tua presença, senão tua presença. Leva-me, Senhor, a experimentar mais de ti. Menos de mim, mais de ti. Menos de mim. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Talvez nessa noite você veio aqui na igreja. Talvez foi a primeira vez que você entrou na igreja. Talvez você estava afastado de Jesus. E nesta noite você quer voltar para Jesus. E nesta noite você quer entregar a sua vida a Jesus. Você viu que Ele está aqui. Você sentiu a presença de Deus. Talvez essa noite você quer orar conosco, declarando e confessando Jesus como Senhor da sua vida. Se tem alguém, dê um sinal com a sua mão, por favor. Pega a sua mão para o céu. Eu quero convidar você para vir aqui à frente. Quero te convidar a dar esse passo de fé. Não quer dizer que você não acreditava em Jesus, mas talvez você nunca confessou Jesus diante da igreja. Se tem alguém, quero convidar para vir aqui na frente. Amém?
Sai do seu lugar. Pergunte à pessoa que está do seu lado se você quer que... Se ela quer que você venha com ela. Pergunte. Pergunte à pessoa que está do seu lado. Você quer ir lá na frente? Quer que eu vá com você? Porque muitas vezes nós precisamos de alguém conosco, né? Muitas vezes precisamos de alguém que esteja conosco, que ore conosco, que nos ajude na caminhada da fé. A Bíblia, ela diz: aquele que confessar, aquele que crer e confessar será salvo. Não perca essa chance, essa oportunidade de tomar essa decisão junto, estar conosco, estar no corpo de Cristo. Lembra de Zaqueu, né? Subiu na árvore para ver Jesus. Nosso esforço traz a salvação para a nossa casa. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Vem aqui para estar com Deus. Eu peço que toda a igreja coloque a mão no coração e nós vamos orar junto com esse irmão que está aqui. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu confesso Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Eu confesso Jesus como Senhor da minha vida. Venha habitar no meu coração. Perdoa os meus pecados. Me receba na tua presença. E eu creio nesta noite. Estou salvo, como diz a tua palavra. Aquele que crer será salvo. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Dê um abraço. Deus abençoe. Dê um abraço pro seu irmão e diga: dê um abraço e diga: você pertence a Jesus. Você pertence a Jesus. Aleluia! Amém. Lindos, foi um prazer recebê-los, aqueles que ainda não conhecia e estão aí, né? Prometemos não ter tempo para a gente estar nos cumprimentando, mas foi uma honra recebê-los aqui. As portas dessa casa estão abertas para vocês. No dia de amanhã teremos mais um culto. Será uma honra contar com vocês também aqui, né? Temos aqui o... Cadê? Já foi? O Wesley, né? Nós estamos aqui o pastor Johnny e sua linda família que estão aqui prestigiando. Amém? Né? Então uma salva de palmas aqui para mais um servo de Deus que também está na luta. Amém? Para essa família abençoada. Então, amanhã, todos nós aqui vamos abençoar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto, pela sua presença, pela maneira como o Senhor se apresentou no meio de nós. E leva, Pai, os seus filhos debaixo da sua proteção. Leve cada um para sua casa, Senhor, protegidos de todo mal, de toda cilada do inimigo, e que tenham uma noite abençoada, Senhor, e que as curas aqui realizadas, o ladrão não consiga roubar através de dúvida, porque você foi curado. Em nome de Jesus, você foi curada. Em nome de Jesus, não permita a dúvida entrar no seu coração, porque ela vai se consolidar de uma forma sobrenatural na sua vida. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce, preciosa comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de vocês até a segunda volta de Cristo. Toda a igreja diz amém. Aleluia. Vamos na paz do Senhor Jesus.